Ok, ok, acho que vamos começar o webinar. Agradecer a todos a vossa presença aqui neste webinar. O meu nome é Paulo Rosa, sou o Managing Partner da Crow Advisory Consulting em Portugal. E este webinar que vamos, que estamos aqui presentes, vamos a falar sobre a temática da avaliação de empresas, as melhores práticas e o estado da arte. Vamos tentar ser bastante práticos, acho que digamos, a palavra correta para a forma como vamos tentar falar sobre estes temas, menos numa perspectiva muito teórica e mais numa perspectiva de prático e daquilo que fazemos numa base diária. Portanto, eu começaria então aqui também por falar sobre, para fazer uma pergunta, que é, vou fazer a pergunta e depois vou responder à mesma, mas pronto, a avaliação de empresas e negócios é uma arte ou é uma ciência? Portanto, pensar um bocadinho, sei lá, alguns poderão achar que poderá estar mais próximo da ciência, mas se calhar não é bem assim. Portanto, será claramente uma combinação das duas. E dizemos isso porque, obviamente, há uma parte muito técnica associada à avaliação, metodologias próprias para fazer uma avaliação, e aí, obviamente, as coisas são. O mais um é dois, e, portanto, está claro. No entanto, uma avaliação não é só isso. O avaliador tem que ter a capacidade, o conhecimento, a experiência para poder olhar para a empresa e poder perceber várias nuances daquela empresa, onde é que a empresa acrescenta valor, onde é que existe, onde é que está o risco da empresa, como é que está o mercado, como é que está a evoluir, tipo de investimentos que serão necessários, como é que está a concorrência, enfim, há um conjunto de fatores que são muito críticos para incorporar depois na avaliação da parte mais técnica da coisa. Uma coisa sem a outra não funciona, ok? Portanto, também não, sem quem não souber a parte técnica, por muito conheça o mercado, a empresa, etc., nunca conseguirá fazer uma avaliação correta. E isto também é como muita coisa que fazemos na vida, quanto mais fizermos, quanto mais avaliações fizermos, melhor nos tornamos a fazer avaliações, mais experiência e conhecimento vamos agregando. Portanto, há muito ruído também no mercado, especialmente ao nível, vou dar aqui duas ou três notas só, antes de passar depois, digamos, aos nossos colegas, que é aquela questão dos múltiplos, não é? Portanto, quando alguém vê qual é o múltiplo de um EBITDA, por exemplo, não é? Se o EBITDA é 1 milhão, então temos que saber e determinar o que é, qual é o múltiplo, se é 4, se é 5, se é 6, o que for, e depois é simplesmente multiplicar uma coisa pela outra e já temos uma avaliação. Portanto, obviamente, isto não é uma avaliação. Nós derivamos os múltiplos depois de fazermos uma avaliação e não ao contrário. Portanto, são coisas deste estilo que é importante termos bem a noção e a diferença. Uma análise financeira, uma avaliação simplesmente pegando nas contas da empresa e não ter a parte toda digamos, a parte económica da empresa, também vai ficar muito curto e aquela avaliação não vai resultar, não vai funcionar muito bem. Obviamente, outro tema que eu gostaria de falar aqui seria sobre a parte de que se ouve no mercado, mas tem a ver com a dimensão. Vemos no jornal, aquela empresa foi vendida por 100 milhões de euros. E pronto, isto implica um múltiplo de 12. E nós acharmos que a nossa empresa, que fatura 1 milhão de euros, ou 2, ou 3, que também vai ter um múltiplo associado, digamos, derivado depois também de 12. Isso também é um erro muito frequente e a dimensão em si, devido à liquidez, traz valor para cima da mesa. Portanto, então, este tipo de comparações é muito complicado de fazer e temos que ter muito cuidado com as coisas. Portanto, são este tipo de coisas que vamos tentar explicar aqui. Haverá outros temas que os colegas vão falar. Portanto, nós temos aqui 3 grandes blocos
para este webinar. Temos o Pedro Marques, que irá abordar, digamos, as óticas da avaliação, as três óticas do rendimento, do mercado e da ativo patrimonial. Depois passaremos para o Vasco Martins, que falará sobre as avaliações do ICF, do Discount Cash Flow, ótica do rendimento, e sobre, também muito interessante esta parte, os erros mais comuns que se fazem numa avaliação. Efetivamente, como disse há pouco, também muito prática. E por fim, vamos ter o nosso colega Hendrik Rath, que é da Alemanha, que irá falar, que é especialista na área do Monte Carlo Simulation, e vai falar sobre isso, que é o modelo probabilístico de Monte Carlo. Obviamente ele falará em inglês, mas pronto, depois qualquer questão que queiram colocar, depois fazemos a respectiva tradução. Portanto, quero agradecer aos colegas que vão participar, and also, Hendrik, thank you very much for your presence here in this webinar. Please be patient with the rest of the webinar in Portuguese, but nevertheless, thank you very much. E agradecer a todos vocês por estarem aqui presentes. Portanto, vou passar então a palavra ao Pedro Marques. Obrigado. Paulo, bom dia a todos. Estamos aqui com uma temática da avaliação das empresas num momento crucial com várias variáveis que não controlamos na conjuntura. Aqui gostava só de primeiro falar um bocadinho da importância do propósito das sociedades e das organizações que estamos a avaliar. Nós aqui vamos focar mais nas empresas com fins lucrativos, em um objetivo de criação de valor. Por isso, avaliar uma empresa ou um negócio é crucial na tomada de qualquer decisão, quer seja para investir, para desinvestir, investir e de que forma, desinvestir e quando. Há vários motivos para se solicitar uma avaliação ou para avaliar uma empresa, uma reorganização interna numa holding, ou saber o valor da participada, ou utilizar o valor como indicador. Então, digamos que cada vez também é mais comum, sobretudo quando a criação de valor é um dos objetivos principais, utilizar o valor como indicador de gestão. Depois, uma área que nos é muito próxima, que é a área da compra e venda de empresas, fusões e aquisições, é importantíssimo uma avaliação técnica e sustentada num processo. Hoje em dia também, com a existência de instrumentos novos no mercado, como instrumentos de quase capital, até com o envolvimento do Banco Português de Fomento cada vez mais num processo de recurso a linhas do Banco Português de Fomento, a questão do valor também é necessário e o valor em diferentes cenários, que depois vamos falar um bocadinho mais à frente. Depois o tipo, a gestão empresarial, as heranças, os litígios, digamos, há imensos motivos para ser necessário saber o valor de uma unidade de negócio ou de uma sociedade. E um bocadinho também só complementando o que o Paulo já disse inicialmente, a questão se é uma ciência ou se é uma arte, na prática é uma combinação de ambos, isto é, nós fazemos um exercício técnico alinhado com as melhores práticas internacionais e com boas práticas. Digamos, todo o trabalho que fazemos tem que imperar o rigor, a qualidade, a fiabilidade dos dados. Depois, muito importante, o Vasco vai falar um bocadinho mais à frente, a importância, sobretudo na metodologia DCF, da coerência e da sustentação das projeções económico-financeiras. Hoje a arte, a experiência da equipa é muito importante, quer a experiência de negócios, conhecer setores, mas a experiência de ter feito dezenas, centenas de avaliações é muito importante, mesmo quando integramos júniores na equipa, tentamos transmitir essa experiência aos colegas. Depois, a arte também é muito importante, combinado com a técnica, identificarmos corretamente todos os riscos de cada negócio que estamos a avaliar, os suportes que vamos utilizar, por exemplo, na taxa de desconto. Mas lá está, é muito importante, antes de chegar ao número, vemos o negócio, temos um espírito crítico, isto é, o mercado sustenta as projeções que estamos a fazer, a capacidade a equipa de gestão tem experiência, tem um track record, ou achamos que ela vai ter capacidade de executar o plano que nos está a entregar. Isto é, a nossa experiência, o nosso espírito crítico é crucial, combinando com o rigor técnico e com o conhecimento das boas práticas internacionais. Hoje em dia, já agora uma pequena nota, cada vez mais devemos considerar uma avaliação fatores como o purpose, o propósito da organização, a sua cultura. É muito importante em processos de compra e venda saber o impacto no valor da empresa, de uma mudança cultural, e
também os fatores ESG hoje em dia são cruciais e constam das normas internacionais e das boas práticas em qualquer avaliação. O nosso foco nesta sessão é um bocadinho, estamos aqui mais focados em empresas maduras, há outras metodologias de avaliação também de outro tipo de ativos, nomeadamente intangíveis, avaliação de marcas. Aqui estamos mais focados na avaliação de empresas e de negócios e de ativos que não sejam intangíveis, começando pela ótica do ativo, do valor patrimonial líquido. E a sua utilização é mais comum quando estamos a avaliar empresas estáveis, e sobretudo em casos em que não se perspectiva a continuidade do negócio, isto é, em que se pondera uma liquidação. Em termos técnicos, não utilizamos nesta metodologia, não consideramos a capacidade de geração de receitas futuras por parte do negócio em causa. Fazemos um ajustamento do valor de todos os ativos, edifícios, estoques, equipamentos, máquinas, reduzimos todos os passivos. Depois aqui temos que ter o cuidado quando estamos a simular um cenário de não continuidade, de liquidação. Temos também que considerar todas as despesas inerentes a esse processo, isto é, todos os custos necessários com intermediação, por exemplo, indemnização a colaboradores e outro tipo de custos. Aqui normalmente também temos que ter cuidado na valorização dos ativos, de considerar se será uma venda urgente ou planeada, isso também influencia o valor. Esta metodologia também é utilizada em cenários de continuidade, em que perspectiva que o negócio se vai perpetuar. Aqui também dava um pequeno exemplo, um trabalho que realizamos o ano passado, em que, perante um processo de contencioso tributário, isto é, da aplicação potencial de uma multa elevada a uma sociedade portuguesa, nos foi pedido para elaborarmos um relatório, usando estas metodologias, em que evidenciássemos as vantagens, quer para a empresa, mas também para a autoridade tributária aduaneira, de um cenário de continuidade, isto é, em que fosse demonstrado claramente que iríamos ter maior geração de valor para a própria autoridade tributária se o negócio continuasse, se não fosse liquidado. Por isso, ainda é uma metodologia bastante usada, cada situação leva à definição das metodologias mais adequadas, mas ainda é bastante comum a sua utilização. Mas a metodologia da ótica de mercado, dos múltiplos, ou das rules of thumb, aqui o objetivo é compararmos a empresa que estamos a avaliar com empresas diretamente comparáveis, que é complexo encontrarmos empresas que tenham a mesma dimensão, a mesma estrutura, as mesmas características e também o mesmo desempenho económico ou financeiro. Depois daqui sai um rácio, sai uma medição que compara o valor contabilístico, se o EBITDA, o EBIT ou outros indicadores, e o valor de mercado, isto é, sai aqui um múltiplo da operação. Tenta-se, quando estamos a falar de empresas cotadas, usar esses valores como referência, né? Os valores de mercado atuais dessas empresas. Depois, através do recurso, consulta de plataformas internacionais, como por exemplo o Orbis M&A, o PitchBook e outras, algum research e pesquisas específicas, tentamos identificar transações que sejam comparáveis, que tenham sido concretizadas nos últimos tempos, e daí extrair múltiplos que sejam comparáveis. Como o Paulo disse, é muito complexo encontrarmos uma empresa que seja diretamente comparável com a que estamos a avaliar. Esta metodologia temos que ter muito cuidado e não sustentarmos um valor apenas nesta metodologia. Efetivamente é o método mais rápido e o mais simples, mas não tem em conta várias características da empresa, o modelo, o plano de negócios e também projeções. Nós internamente usamos esta metodologia, esta ótica de mercado, basicamente para sustentar o resultado obtido por outras metodologias. Isto é, fazemos aqui um bocadinho de um reality check, tentar perceber se o resultado de uma avaliação, por exemplo, de produção de cash flow faz sentido ou não face aos múltiplos que se estão a praticar em transações no mercado. E, por último, o discounted cash flow, de fluxo de caixa descontado, uma metodologia mais na ótica do rendimento, o Vasco de seguida vai dar uma explicação um bocadinho mais técnica. É efetivamente das três metodologias em causa, tem mais técnico, maior complexidade, mas também é o mais utilizado.
Idealmente devemos partir de um modelo e de um plano de negócios em que está o investimento definido, o financiamento, as receitas e os custos projetados, não é? O padrão é projetarmos cerca de 5 anos de exercícios da empresa, mas cada caso é um caso. Temos que tomar esta decisão face à unidade de negócio ou à empresa que temos perante nós, e depois fazemos a atualização com base numa taxa de desconto, uma WACC, considera todos os fatores, todos os riscos, e com base na nossa experiência e na peritagem técnica achamos que são os mais adequados para esta área. Passava um bocadinho ao Vasco, vai dar continuidade aqui à questão dos cash flows. Obrigado, Pedro. Eu ainda antes de entrar nessa parte dos cash flows, lembrei-me aqui de uma pequena limitação da ótica de mercado, que é, por exemplo, quando estamos a falar, e é uma questão interessante, que é quando nós usamos estas métricas do EV sobre o EBITDA, EV sobre EBITDA, EV sobre sales, sobre vendas, mas podemos ter situações, como por exemplo em startups, em que não é possível de fazer. E entramos aqui na parte que o Paulo até estava a falar, em que é mais arte, nesse campo de arte em que temos de ser um bocadinho mais criativos. Por exemplo, usar métricas como de outros peers, de outros pares no setor. Digamos, vamos imaginar uma app que tenha utilizadores e aí o campo seria uma média de utilizadores mensais, por exemplo, ser um múltiplo disso. Pronto, poderíamos estar a falar em outras formas de usar a mesma metodologia. Mas avançando aqui para a parte dos DCFs e da ótica do rendimento, o nosso objetivo quando avaliamos uma empresa, ou um negócio no caso, é nós percebermos quanto é que o negócio vale, tendo em conta o dinheiro que esse negócio vai conseguir gerar para o proprietário. Porque vamos imaginar que alguém chega e vai investir, vai comprar uma determinada empresa, é de esperar, ele espera receber no futuro e já agora, preferencialmente, tão rápido quanto possível e pagando o mínimo que puder. Mas pronto, olhando para este modelo DCF, o que é que nós temos que ver? Nós temos que ter em conta portanto, temos que ter em conta a geração de caixa e descontá-lo para o momento atual, a geração de caixa futura. E isto aqui, caixa, é importante referir, é diferente daquilo que na DR, na demonstração de resultados, aparece como EBITDA. Porque quando um investidor olha para o rendimento que ele vai gerar, vai olhar também se vai ter que investir em novas máquinas, se tiver que investir, se tiver que comprar máquinas, apesar de não aparecer nos resultados, vai ser dinheiro que ele vai investir. Pode ter que colocar dinheiro, por exemplo, para cobrir fundo de maneio, porque, por exemplo, pode estar a pagar a fornecedores antes de receber de clientes, e aí, lá está, estamos a falar de um investidor colocar dinheiro na empresa, e considera-se, digamos, como investimento e, portanto, o investidor vai precisar, quando olha para o valor do negócio, olha para a caixa que ele lhe gera e não necessariamente para o EBITDA. Posto isto, há aqui um conjunto de variáveis e é aqui que entra a parte do judgment, não é propriamente, a avaliação não é propriamente uma ciência, mas também não é uma arte. Há aqui algum leeway, algum espaço para argumentações, que é um bocadinho também construir o plano de negócios, que é nós podemos pensar em várias questões, como as vendas, como é que elas vão evoluir nos próximos anos, se ela vai crescer para novos mercados, novas geografias, quando é que o crescimento que está previsto estabilizará? Será que é 3 anos? Será que é 5 anos? Estamos a prever quanto crescimento, durante quanto tempo? No longo prazo, na perpetuidade, qual é que é o crescimento que nós estamos a esperar? Será que é mais tendente à inflação que se espera no futuro? Será que é um bocadinho mais? Será que é um bocadinho menos? Olhamos também para a estrutura de custos. Olhamos também para a estrutura de custos, se ela se vai manter, se é expectável que a estrutura de custos aumente ou baixe, que melhore as margens, tendo em conta a escala que nós esperamos obter com esse aumento de vendas. Será que é preciso fazer grande investimento?
Se é para substituir máquinas antigas ou para aumentar a capacidade? Será que os prazos de pagamento e de recebimento estão alinhados? Os históricos estão alinhados com o que nós estamos a projetar para o futuro? Será que vai mudar? Será que isso vai haver alguma alteração no panorama que faça com que tenhamos de pensar sobre isso? Qual é que é a taxa de desconto? Quanto é que vamos descontar, digamos, os cash flows que estamos a esperar obter no futuro? Será que qual é que é o WACC, que é o custo médio ponderado de capital, que é basicamente a ponderação, digamos, a ponderação do custo pelos rácios de dívida e de capital da empresa? Qual é que é o WACC melhor a utilizar? Temos que responder a estas perguntas. E a partir do momento em que respondemos a estas questões e atualizamos, digamos, os valores dos cash flows no futuro e o valor terminal, que é o valor da perpetuidade, digamos, para o presente, conseguiremos chegar a um valor do negócio. E aqui, pronto, lá está. Já estava aqui a falar de uma série de variáveis e isto aqui é tudo judgment, é tudo julgamento, digamos, do avaliador, quem está a olhar para isto. E pronto, vai ter que ser, no final de contas, um bocadinho da experiência, um bocadinho pronto, do expertise, do conhecimento do avaliador, e isto vai depender muitas vezes de empresa para empresa, de maneira como usamos estas variáveis, como é que fazemos estes julgamentos, digamos. Bom, posto isto, quer dizer, na verdade, isto não significa que o avaliador, preciso ter isso em conta, não significa que o avaliador esteja completamente à vontade na argumentação que faz. Porque, ok, há muitas coisas que vêm da argumentação que se coloca, das nossas considerações, do que é que achamos mais adequado, tendo em conta o panorama da empresa, o estado do setor, toda esta série de variáveis, mas há outras que são simplesmente erros. E aqui trazemos aqui um conjunto de erros pronto, com que nos temos deparado genericamente nas nossas pronto, nas avaliações que vamos vendo por aí. E pronto, aqui o primeiro fala da inclusão do free cash flow do ano zero. Qual é que é o problema aqui? Uma avaliação de um negócio não é um projeto de investimento. Num projeto de investimento, o que nós olhamos é: vamos fazer um investimento numa máquina que nos vai permitir vender mais 1 milhão de euros anual e terá os seus custos de manutenção, pronto, o que for. E o nosso objetivo é verificar se compensa ou não investir nessa máquina a partir do NPV, do valor presente que esse valor tem. E isso, naturalmente, que nesses casos existe um ano zero, que é o momento do investimento. No caso de uma avaliação de uma empresa, o que nós estamos a ver do negócio, o que estamos a ver é qual é que é o valor do negócio. E estamos a olhar só para as projeções de vendas e de custos, e lá está tudo aquilo que já falei até aqui, para o futuro. E isso é que vai dar o valor atual da empresa. Depois as questões como o número de anos de projeções demasiado curto, nós estarmos a colocar, a dizer, ok, isto nos próximos 3 anos vamos crescer 30%, 25%, 20%, mas na perpetuidade vamos crescer 20%? Provavelmente não. Portanto, provavelmente o que vai acontecer é que, mesmo que haja uma empresa que vá crescer nesse grau de magnitude nos próximos 3 anos, provavelmente, eventualmente, vai estabilizar o crescimento e vai ter pronto, teríamos aí que fazer uma projeção de crescimento a 5 anos, 6 anos, 7 anos, o que for o necessário para chegarmos a um valor, a um momento de perpetuidade, a um momento final em que, digamos, o crescimento nesse momento final seja mais adequado, por exemplo, com a inflação que esteja projetada para longo prazo, que no caso aqui na zona euro anda por volta dos 2%. A divergência entre a depreciação e o CAPEX e o investimento que existe no último ano de projeções, porque qual é que é a questão aqui? É que nós
para crescer mais rápido, vamos investir. Tudo de acordo com isso. A depreciação, pronto, vai acompanhar um bocadinho e pode ser aqui divergente nos primeiros anos, mas no último ano de projeções, o que nós estamos a projetar é que o CAPEX, o investimento que vamos fazer, vai ser de substituição de máquinas antigas e não necessariamente de novas, porque senão estaríamos a projetar mais crescimento ainda. E é essa um bocadinho a questão. Depois entra com os pressupostos de CAPEX que sejam realistas, esta aqui está um bocadinho ligado uma com a outra, que nós estamos a pensar que não vamos ter que investir sequer o CAPEX substituição, não vamos ter que investir nada, isto empolga um bocado a avaliação, mas na verdade as máquinas chegam ao seu momento de fim de vida e elas têm que ser substituídas. Projeções de crescimento no longo prazo que sejam irrealistas. Aqui está a questão de, ok, uma empresa industrial que cresça 5, 6% ao ano, no longo prazo é irrealista, não existe. Provavelmente é uma questão, lá está, que está ligada com também o número de anos de projeções que pode não estar ajustado. No longo prazo, as empresas tenderão a crescer mais ou menos como a inflação, mais coisa, menos coisa, um bocadinho mais talvez, mas isto vai depender também de setor para setor, não vai ser igual para todos, mas vai haver ali uma ligação com uma ancoragem às projeções de crescimento de longo prazo do país e da inflação. Depois, não atualização do valor terminal, isto acaba por ser muitas vezes um esquecimento, que se calcula o valor terminal a partir da perpetuidade, uma fórmula da perpetuidade, que é basicamente o cash flow do último ano sobre a taxa de desconto menos a taxa de perpetuidade. Só que depois esquecem-se de atualizar esse valor, porque esse é o valor atual no ano terminal, não é o valor atual no ano em que estamos a avaliar. E, portanto, é preciso também fazer essa atualização. As projeções não estarem sustentadas num plano de negócio, o que é que acontece muitas vezes nas nossas avaliações? Nós pedimos ao proprietário, ok, quais é que são as vossas projeções de resultados para o futuro, a projeção de investimentos e etc. E dão-nos basicamente de boca, vamos crescer 20%, mas sem propriamente sem ter basicamente uma sustentação de que vamos crescer para este mercado ou para aquele mercado. Não vai ter uma sustentação propriamente dito. E aí entra o papel do avaliador a dizer, ok, mas para crescer 20% é preciso fazer investimento, é preciso definir para onde é que vão crescer, é preciso definir que tipo de custos é que vão ter nesse crescimento e aqui é que pronto, há trabalho, digamos, a fazer. Depois uma coisa que acontece muito é os pressupostos do ciclo de caixa não estarem adequados. Portanto, prazos médios de recebimento, pagamento, estocagem pronto, não são os adequados ou não se adequam com o histórico. Vamos dizer, ok, mas eu recebo a 30 dias, pago a 60 e vamos a ver, e no histórico tenho recebido a 100 e paga 70 ou paga 60 também. Mas lá está, só por aí já estamos a falar num valor que é o valor que o empresário tem que colocar recorrentemente no negócio, que não está a ser capturado porque o empresário pensa que recebe a 30 e recebe a 100. É completamente diferente. E depois o que um outro que é uma outra coisa que acontece muito o facto de muitos avaliadores não usarem outros métodos como digamos, um reality check, um sanity check, para balizarem um bocadinho a questão. Muitas vezes o que se faz na, na nossa atividade é uma espécie de um football field. O termo é engraçado, mas é basicamente umas balizas entre vários métodos, em que, dependendo do método, vai dar valores diferentes, e depois a questão será se usamos método A, B ou C, consoante digamos, os valores que nos chegam. A ideia aqui é eles não serem muito dispares, porque se forem muito dispares, é porque alguma coisa
muito provavelmente não está a bater certo. Bem, posto isto, mesmo quando estamos a falar de vendas, podem sempre surgir aqui questões pertinentes. Nós quando falamos com empresários e perguntamos, as vendas, as minhas vendas, não sei exatamente quais é que quais é que vão ser as vossas vendas no futuro. Eles até podem dizer, tenho aqui um projeto que pode correr bem, mas não está muito claro para nós quanto é que vou conseguir se avançarmos com este projeto. Qual é que é numa avaliação, o que é que devemos fazer? Devemos ser mais conservadores e colocar e não considerar essas vendas, aumentar o risco e a taxa de desconto e por conseguinte a taxa de desconto que usamos. Pronto, dando aqui um exemplo da Modarano, que é digamos, o guru das finanças, que é professor de finanças em Nova York. Ele defende que se deve ser mais conservador nas projeções, mas não há aqui um consenso. Novamente, aqui a questão de isto ser ali uma mistura entre ciência e arte. Pronto, e agora, basicamente, quando estamos perante estes cenários de incerteza, and I'm going to switch to English now, because we're talking about uncertainty and with these trade wars that are happening, the tariffs that are being applied between countries, we see other ways of tackling the issue with the forecasts that we do, and that's why we brought here a specialist in the topic. Hendrik, welcome to the panel, and he'll explain a little bit more about other ways to tackle these uncertainty issues. Exactly. Thank you very much, Vasco, and thanks for having me. I think I understood quite a lot of what you were talking about, even if I didn't understand everything. So I'm learning Portuguese now. Yes, but I'm going to talk about Monte Carlo simulations in valuation. So as Vasco mentioned, yes, we have a lot more uncertainty in our world today. Already before Donald Trump, that was an issue. He made it even harder to live with this volatility because it's getting higher. We can see that there's a lot of uncertainty in the world right now. And one way of tackling this uncertainty is Monte Carlo simulation, because it helps to visualize how you look at risks. The basic principle is quite easy. You just define a probability distribution, and then you aggregate those distributions to an output. The easiest case of this you can see here, which is dice. You roll 2 dice, and when you roll them once, you will have an output, which is, for example, the first one here, 9, then 8, then 4, then 7, then 6. But you don't know what the most probable value is of those 2 dice. If you run it 10,000 times, as you can do with Monte Carlo simulation, which today you can do very easily in a few seconds using modern computers, you can see that the most probable value for when you roll those 2 dice, the most probable outcome is 7, as you can see here. The next most probable outcome would be 8, and the next 6, and so on. So now you can understand for those 2 dice how the probability of an outcome looks. What is the most likely result of rolling those 2 dice? And this principle is basically what we apply to company valuation. There are a lot of different distributions. Go to the next slide, please. Here we have a few which are continuous probability distributions. Sorry about the German words. Go to the next slide again. We have some discrete probability distributions. For example, the first one you can see here on the top left is the one for dice. That one would use. But for company valuation, 2 of the most frequent distributions on the next slide
are these two, which we see quite a lot. I think nearly everyone has already heard about the second one, which is the normal distribution, which is used very often in the context of stock market valuation and things like that. And another one that we use quite often in practice is the triangular distribution that you see at the top. This one is very helpful, especially in cases where you have a very high uncertainty and you don't have a lot of historical data that you can use, because this triangular distribution is based on, for example, expert values. Or if you have a company that is very young, for example, a startup company, that you don't have any historic data, so you have to talk to people and understand what are the main drivers of risk behind that startup company. And you might only have a few, expert values that you can use. For that, we can use the triangular distribution. So yeah, basically, when we are talking about company valuation, what we need to do first is understand what are the risk drivers of the company. And I'm not talking about every small risk. What we need to evaluate are the big risks. What can happen for a company? What are the main value drivers of the company? And to evaluate those, we have to fit distributions to those risks. To do that, that can be quite easy, as for the triangular distribution, where you only have expert values. But as we saw before, there are a lot of different distributions that can be fitted. And if you have, for example, in your company, a lot of historical data, we can use modern software to fit those distributions to your data and evaluate if this distribution is also applicable to the future. So we can use it to understand what the risk in your company is, what the different probability distributions in your company are. Once we have defined those distributions, go to the next slide, please. We can aggregate those distributions. So we take all different distributions that we have seen before, that we have defined before for your company, and the computer puts them all together, calculates it in the different combinations for your company for 10,000 times, 20,000 times. It depends a little bit on the model. This can be done, based on the complexity of the model that we are using. It can be done in a few seconds. Sometimes it takes an hour or so if it's very complex. But most of the time, for company valuation, the more simple models are the better ones, because we understand the main risk factors very well. We have modeled them out with the distributions, and now we just aggregate them to understand what is the most likely outcome. So for example, here with these two distributions, you can see, for example, that the most likely outcome for the left one would have been 422 million, for example. So this gives you already an overview of what is the most likely value that we get. We'll go more into detail for that in a minute. Can we go to the next slide? To just have another look at the main steps that you need to do in forecasting. So as I said, it is very important to identify the main relevant and material risk. That's it, because this way you understand what the main risk drivers for your company are, and you also need to think about what are external factors that influence those material risks of your company. And once you understand those two things, maybe based on historical data, depending on availability, then you have your distribution. And as I said before, you can fit a probability distribution to your past data. And once you have that and know a little bit what the past looked like, then you start talking management, because in your companies, normally you know very well what drives your business, what are the main risks. But very often we see that in management, you know what the main risks are, but quantifying those
is something that is quite hard. And that is what applying a Monte Carlo simulation does. It helps you and us to understand what the main risks are in numbers, in figures, so that we can use those figures and numbers to actually calculate the most likely value, so the expected value for the different risks. This is the main wording here. In a DCF valuation, you should always apply an expected value to derive a fair value. And once you have those expected values, you can also know left and right of your distribution what could be a better outcome. So what could be a very good outcome, what could be a very bad outcome. And based on that, you can also take a look at other strategic decisions. For example, if you are thinking about buying a company, knowing those possible distributions can be very, very helpful. If you go to the next slide, please. Yes, here we can see one example of a valuation where, for example, the most likely value was about 291 million, and you can see that this is a very downward skewed curve, where we can see, well, that on the lower end with a 95% probability, it would have been worth only 162 million, and on the upside with a 95% probability, this company could have been worth 650 million. So a very large range of values for this company. This is a very large range because this valuation was a startup company that only operated for very few years, and they were looking for new funding. So this the VC fund investing in this company, they said, well, we expect a very likely value and we have a large upside. And understanding this upside also made it possible for the VC fund, for example, to generate additional purchase price for the owners of the company, because they told them, well, if you perform very well, then we pay you more. And this is also something that can be very easily applied to any other company that is maybe not a startup company, but an established business that you may want to buy. This gives you an overview, what are the likely outcomes. And as a fixed purchase price, for example, you can pay only, well, the most likely value, the one with the highest probability. And for the earn-out for the owners of the company, you can, for example, apply the higher values that are on the upside. And you can also see how high the probability of those values are. So you can more easily talk about how probable this higher outcome for the seller of the company is. So that gives you also an edge in negotiations with companies if you want to buy them. So yeah, this is a very quick overview. I know it always seems a little bit complicated at first, this DCF valuation using Monte Carlo. Just to finish it off, this, like, looking at risk of the different with values is one very good way of looking at Monte Carlo. But what you can also do, and that is very interesting, you can use the values that you generate from Monte Carlo simulation to actually generate a discount factor that is specific to your company if it is private. So you don't need a peer group anymore. You don't need to look at Damodaran and see what risk factors he has calculated. You can actually do it based on the risks that you have defined, that you know normally, and generate a discount factor for your company. And that is something that is also very helpful in Monte Carlo simulation. So far, the overview. Okay, thank you so much, Hendrik. I guess we have some time for a few questions. I see here in the chat that we have a lot of them. We'll try to tackle each and every one of them. I'll switch back to Portuguese. Então, pergunta do Manuel Marques sobre se é melhor usar valores históricos ou provisionais
no métodos múltiplos. Ainda estávamos a falar um bocadinho sobre isso. E grande parte das respostas é sempre depende, mas tendencialmente os valores históricos é melhor usar. Agora, podemos ter situações em que, historicamente, digamos, no ano passado, a empresa não teve a EBITDA porque ainda é uma startup ou o que é que for. Pronto, aí vamos ter ou de usar valores previsionais e fazer a comparação com o que esperamos que seja digamos, o futuro da empresa, ou ser um bocadinho mais criativos e usar outras métricas em que a empresa se compare com outras empresas do mesmo setor de atividade. Pronto, essa seria a resposta mais clara para este tema. Depois aqui uma pergunta da Karine Azevedo. No caso de uma empresa industrial que desenvolve produtos à medida e cujos projetos podem ter um ciclo superior a um ano, faz sentido aplicar o método dos fluxos de caixa descontados? E quais seriam as dificuldades, principais dificuldades e cuidados a ter, neste caso, considerando que o EBITDA e os fluxos variam bastante de ano para ano? Já temos tido alguns casos destes, empresas de projetos, que fazem coisas à medida, e há aqui alguns temas. Sim, podem ser usados os DCFs, fazer uma projeção, digamos, de quais é que serão digamos, valores, digamos, de vendas dessa empresa, tendo em conta, digamos, o pipeline. É usado muitas vezes o pipeline da empresa, aquilo que a empresa tem feito comercialmente para conseguirmos ter digamos, uma razoabilidade nas projeções que são feitas. Aqui uma questão muito importante e que nem é para a parte da avaliação, já vai ser para uma parte de DD, que seria, digamos, imaginando que a empresa estaria para ser vendida, é ter em conta que fazer o controle, digamos, dos projetos, porque no final de cada ano são feitos os acréscimos, essas coisas todas, e pode-se tornar sem um controle efetivo de cada projeto, o controle dos inventários, e por aí adiante, fica muito difícil de conseguir perceber o EBITDA normal de uma empresa. Então, esse é um tema relevante, e que se coloca muitas vezes numa fase avançada de um potencial negócio. Depois uma questão da Ana Oliveira, sobre se faz sentido a utilização de diferentes metodologias, considerando o resultado final uma média ponderada das mesmas, ou se deve ser usado apenas como sanity check, por exemplo, do resultado da metodologia DCF. Não há uma resposta consensual certa a esta pergunta. Como estava a explicar, em muitos casos é feito um football field em que temos intervalos para as diferentes metodologias. A questão com diferentes metodologias, chegarmos a resultados muito diferentes entre os vários métodos. É natural que eles sejam diferentes, porque são usados outros pressupostos, são usados outros métodos. Agora, não é normal que sejam muito diferentes. E aqui é uma questão de razoabilidade. Muitas vezes, nós nas nossas aplicabilidades práticas temos usado uma segunda metodologia mais como esse Sanity Reality Check, do que propriamente usando uma média entre as várias metodologias. Aqui uma pergunta do Miguel Santo. Se uma empresa não tem dívida, qual o rácio de debt to equity a utilizar para o cálculo do cost of equity e da WACC? Essa é uma boa pergunta. E já temos tido casos desses e casos em que o debt to equity também está muito desajustado, seja para cima ou para baixo. E muitas vezes o que nós fazemos é olhar para empresas do setor, estabelecer um conjunto de pares, e utilizar os rácios de debt to equity desses pares, para fazer os nossos cálculos. Mais numa perspectiva de, ok, numa situação normal, ele estará mais ou menos alinhado com os pares. Aqui uma questão do Pedro Almeida: qual o valor aceitável de uma taxa de desconto em 2024?
Esta é uma pergunta daquelas em que a resposta é depende, porque temos que definir primeiro as variáveis todas, qual é que é a empresa, qual é que é o setor, qual é que é o rácio de dívida que tem, os peers, os pares que devemos considerar. Há aqui todo um conjunto de variáveis que é preciso ter em conta para fazermos a derivação, digamos, para chegarmos a uma taxa de desconto aceitável para uma determinada empresa. E isto aqui, lá está, vai depender também de tamanhos da empresa, também como estava a dizer o Paulo no início deste webinar, vai depender de muita coisa. Depois, pergunta de Miguel Sim, Santo. Sim, só Paulo. isso, só para dizer que efetivamente não se consegue ter uma taxa de desconto geral ou generalizada, que vai depender efetivamente muitíssimo do setor de atividade, muitíssimo e ainda mais da empresa, do país onde está, ou em Portugal, que isto não deixa de ser um tema. Portanto, então, vamos ter que ir mais ao detalhe para definir isso. Obviamente, poderá haver, digamos, intervalos digamos, taxas de desconto que estão aplicáveis em função de conjuntos, de clusters de empresas ou de setores, etc., e dimensões, etc., mas não se consegue dizer, olha, isto anda entre os 8 ou 10 ou 15, ou vai variar claramente em função daquilo que eu acabei de dizer. Pronto, pergunta seguinte, do Miguel Santo. O terminal value deve ser calculado pelo DCF múltiplo pelo ROI ou pelo ROS. Aqui a questão, o terminal value é o valor terminal numa metodologia DCF. É o valor que nós temos para a empresa no fim do período de projeções. E depois esse valor descontamos-lo para o presente. Depois, Eu só sim, sim. diria também, peço desculpa, Vasco, também acrescentaria, é por vezes usado também o múltiplo de saída no terminal velho, mas isso também entra aqui naquelas dificuldades que o Vasco já falou, do que é comparável, não é? Se existe um mercado comparável com esta empresa que estamos a utilizar, se existem múltiplos estáveis aí no mercado, quer dizer, como estamos com digamos, outros elementos subjetivos e de avaliação que podemos utilizar, mas pronto, temos que saber que é assim. Agora, por exemplo, haverá situações em que, numa negociação em que eu fixo, por exemplo, o múltiplo à saída, se calhar podemos utilizá-lo nesse caso. Portanto, como o Vasco também foi dizendo, depende sempre de caso a caso. Já agora, aproveitando que estamos agora os três a intervir, tem uma pergunta, e na prática é uma pergunta, mas também para nós três, é um bocadinho sempre aquela questão, os ajustamentos que temos de fazer numa DR e num balanço, antes de aplicarmos um método de avaliação. Quais são as grandes diferenças entre o que se faz num due diligence, da normalização do EBITDA e da própria dívida, e o que fazemos nos ajustes numa DR e num balanço, numa avaliação? Muitas vezes a grande diferença está na informação que nos chega para fazermos uma avaliação e para fazermos uma DD. Uma due diligence, já estamos numa fase adiantada, em que o objetivo aqui é perceber que os ativos que estão a ser comprados, a empresa que está a ser comprada, efetivamente é aquilo que está lá descrito nas contas. E as diferenças nós vamos identificá-las. Então, acabamos por ter acesso a muita informação que seja do interesse do, do vendedor, seja do interesse do comprador. Uma das coisas que nos chega muitas vezes é despesas pessoais dos sócios, ou contas intragrupo, que numa altura de uma avaliação nos dão uma estimativa. Para uma due diligence já nos vão dizer, ok, é isto, porque temos estas faturas aqui, aquelas faturas acolá, e aí vamos fazer uma análise mais fina, direta do negócio. Depois é uma questão de o que é que nós incluímos num eventual negócio, numa DD, isso também é analisado e identificado. Se colocamos determinado ativo que está dentro da empresa ou não, muitas vezes a questão do imóvel,
tem uma série de questões que são identificadas, coisas como saldos parados de fornecedores que também, pronto, que são escalpelizados mais em detalhe em sede de due diligence, e isto aqui volto a dizer muito porque a informação que chega numa due diligence é necessariamente mais fina, mais ao detalhe do que numa avaliação. Isto também, lá está, tem a ver com a informação que é disponibilizada pelo potencial, pela pessoa interessada, digamos, no caso, a pessoa que pediu a avaliação ou a pessoa que está a vender a sua empresa. Só uma questão adicional a uma que foi colocada, mas que eu e tu somos confrontados muitas vezes, e o Paulo também, e o restante equipa. A questão muitas vezes, ok, avaliamos pelos DCFs, mas depois ainda soma o valor do imóvel, ainda soma o valor dos restantes ativos. Um bocadinho, se puderes também desenvolver isso na resposta à questão que foi colocada da separação do imóvel e do negócio. Sim, aqui qual é que é a questão essencial? Muitas vezes nós fazemos uma análise uma avaliação de uma empresa, e estamos a olhar, por exemplo, na parte em que, para chegarmos à geração de caixa, estamos a falar de termos o EBITDA, e depois incluirmos também aqui as questões do investimento e do fundo de maneio, mas ainda antes na parte do EBITDA, se uma determinada empresa detém um imóvel, detém por si só o imóvel, não vai ter custos com rendas. Ora, isso, vamos lá ver, o valor do imóvel não está associado ao valor do negócio. Uma coisa é uma avaliação de um negócio, outra coisa é a avaliação de uma empresa. A empresa pode ter o imóvel, e sim, sim senhor, o imóvel vale por si só, podia ter lá a empresa X, Y ou Z de setor A, B e C, que iria continuar a gerar rendimento por si só. Lá está, para o seu proprietário. O negócio em si, para poder funcionar, vai precisar de instalações. E numa situação normal, por si só, ao precisar de instalações, se não tiver as instalações, vai precisar de pagar uma renda. Ou seja, o EBITDA gerado pelo negócio deve incluir uma renda que lhe esteja associada. Agora, se me perguntam, mas isso, ok, tiras a renda daqui, mas pões eventualmente no valor a pagar pelo negócio, porque estamos a falar aqui de um imóvel que também vai junto. Ok. Uma mão, digamos, acaba por lavar um bocadinho a outra, e no fim de contas, para o empresário, ele vai, digamos, receber o mesmo. A questão é, na avaliação do negócio, o negócio gera um EBITDA que temos de ter em consideração eventuais rendas que tenham que ser pagas para esse negócio poder funcionar. E aqui já agora também tem aqui uma questão também que é interessante do João Pina, que até fala aqui basicamente da utilização da taxa de desconto quando avaliada por diferentes investidores. Podemos ter taxas de desconto diferentes em função da avaliação de quem é o investidor. Eu diria que sim, mas depende qual é o objetivo e da situação em concreto. Porquê? Porque não é possível, se formos através do valor justo de mercado, pela IFRS 13, não é possível fazer isso. Portanto, tem que ser a taxa de desconto a refletir o risco percebido por um investidor razoável do mercado, não é? E não depende de um investidor específico e particular. Portanto, então, para isso, não podemos utilizar. Agora, se é uma perspectiva e eu quero saber, quero fazer um determinado investimento, eu tenho a minha taxa, tenho o meu nível de endividamento, tenho o meu prémio, o retorno exigido pelo meu acionista, tenho eventualmente as minhas sinergias que eu acho que vou obter através da aquisição desta empresa. Sim, claro que sim, podemos fazê-lo, mas temos que perceber que é um valor percebido para nós. Numa oferta para aqui, por exemplo, uma empresa, isso pode ser interessante, porque vai avaliar a empresa para si. Portanto, eu acho que é uma diferença crítica e relevante.
Uhum. Aqui também temos uma questão de Manuel Marques sobre a base de dados do professor da Modern, que é muito usada, sobre se é seguro usá-la. Ele está sempre a atualizá-la constantemente, tanto na parte da definição do Country Risk Premium, como na parte dos betas e por aí adiante. E em relação a outras opções, o Hendrik também já esteve a falar sobre uma alternativa para se fazer esses cálculos. Depois aqui, uma pergunta que é mesmo para o Hendrik, da Ana Oliveira, I'll translate to English. What is the importance of the Monte Carlo model in the definition of assumptions and values for earnouts? Well, for an earnout, of course, it is very important that the assumptions are sound at first. You need to choose the right distributions. If you have the wrong ones, of course, the whole model doesn't work. So that is quite important. But I think normally, if you look at a company in a financial due diligence, you know quite well what drives the company, so that you can also well define the different distributions. And if you have that well, then for the earn-out, you know quite well exactly how high you can go and where you will on what, for example, EBITDA or whatever, you want to actually fix that earn-out, because it is always hard to know, is it now an easy earn-out, is it a hard earn-out? Well, normally we don't really know. We can assume where the company is going, but with Monte Carlo, a well-defined Monte Carlo simulation, you know quite well, is it easy or hard to attain? So yeah, it is very important that you have the right assumptions behind it. Ok, thank you, Hendrik. Temos aqui mais uma questão do Miguel Santo: como calcular o terminal value num projeto de investimento, valor de liquidação. Pronto, aqui esta questão, estamos a falar de um projeto de investimento. À partida, digamos, um projeto de investimento será, por exemplo, para uma máquina. A máquina terá a sua vida útil se não estamos à espera de a usar depois do final da vida útil. O valor terminal dessa máquina não existe. Mas se estivermos a assumir um valor de liquidação, sim, vamos estar a colocar aqui um valor residual. Estamos a falar aqui de coisas diferentes face ao que é um negócio. E tivemos até um tema diferente, mas que, por exemplo, com os projetos solares, painéis solares, não é? Que 20 anos, e depois falta perceber qual é o valor desses painéis solares depois de 20 anos, qual é o estado que eles terão. Degradação. E degradação. Temos que perceber esse conjunto de coisas, mas isso aí lá está, é feito também um bocado caso a caso. Depois, e também uma questão sobre fazer uma abordagem de avaliação contando unicamente, por exemplo, com a IES dos últimos 10 anos. Ora bem, é assim, fazer uma abordagem através de uma ótica de mercado em que olhamos para o EBITDA através da IES, tem as suas limitações. Dá para fazer, mas é muito limitativo. E quando estamos a fazer, e aí não estamos a usar a ótica do rendimento, porque na ótica do rendimento nós olhamos para o futuro e não para o passado. Mas pronto, temos aqui. Vasco, também adicionava aqui uma coisa que é aquilo que eu disse logo no início. Este tipo de abordagem, de olhar para o passado e as IES, que está aqui a indicar, as demonstrações financeiras, balança, etc., era aquilo que falava que isso fica muito curto, ou seja, não estamos a analisar a empresa, as particularidades da empresa, do futuro da empresa, só estamos a olhar para o passado, o retrovisor, primeiro, só para as questões financeiras, pura e dura, e portanto é possível fazê-lo, claro que sim. Que fica curto, parece-me claro que também fica curto. E, portanto, não aconselharia fazer uma avaliação com um ponto de partida. Pronto, acredito que sim. Agora, depois temos que acrescentar outras coisas. Sim. Ok, eu acho que já está tudo respondido. Não sei se há aqui mais alguma coisa, mas acho que está... Respondemos a tudo. Pronto, então, só para dar aqui algumas notas. Primeiro, agradecer a presença de todos.
espero que tenha sido útil para vocês. Se tiverem algumas questões, podem obviamente nos enviar, que teremos todo o gosto em falar e responder. Este vídeo vai ser colocado depois no nosso canal de YouTube, e portanto poderão rever novamente este webinar. E penso que é tudo. Não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa. Hendrik, do you want to say anything else? We're saying goodbye. So, All right, yeah, sure. Just thank you very much for listening. And I think we will all be very happy to help you with your future valuation endeavors. Okay, thank you. Thank you very much for presence also. E pronto, obrigado a todos e o resto de um bom dia. Obrigado. Bom dia. Bom dia, obrigado. Thank you. Thank you.